Marketing de influência cresceu de forma acelerada nos últimos anos, profissionalizando criadores de conteúdo e movimentando cifras cada vez maiores. Mas, junto com esse crescimento, também aumentaram os golpes, especialmente envolvendo agências intermediárias que prometem contratos, executam campanhas e não repassam os valores devido aos influenciadores. Casos recentes com prejuízos milionários acenderam um alerta no setor. Para entender como esses golpes acontecem, quais cuidados jurídicos são essenciais e como os criadores podem se proteger, a gente conversa com a advogada Luana Mendes, especialista na defesa de influenciadores e criadores de conteúdo. Luana, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Antena 1. Bom dia, prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia a todos. Prazer é todo nosso, Luana. E eu já começo te perguntando por que esses golpes, do mercado do marketing de influência cresceram tanto no ano passado. O que mudou nesse cenário, Luana? Olha, eu acredito que é uma soma de fatores. O primeiro deles é justamente essa ascensão criada, o desenvolvimento desse mercado, que gera reflexos jurídicos também, mas eles causam uma falta de profissionalismo também nesse mercado. E somado a isso, é claro, a cultura também, essa cultura de que o mundo no digital ele não tem leis, ele funciona de forma desregulada, e o trabalho que envolve o influenciador digital acaba sofrendo reflexos esse pensamento de que a internet é uma terra sem lei. Agora, Luana, quais são esses sinais de alerta mais comuns que um influenciador ele deve observar antes de fechar um contrato, pegar um novo projeto para fazer com uma agência ou até mesmo com um intermediário? Olha, o mais importante de tudo nesse momento, na hora de fechar um contrato, é um acompanhamento jurídico especializado, mas mais do que isso, observar quais são as características dessa empresa no mercado. Muitas das vezes, o profissional ele acaba se iludindo apenas com marketing e campanhas que nem sempre são verdadeiras. Então, eu recomendo para esse profissional fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, buscar o CNPJ, buscar outros profissionais que já atuaram com essa empresa para saber da vida empresarial pregressa dessa agência. Somado a isso, óbvio, uma análise contratual aprofundada, entender o que está assinando, Muitas das vezes o influenciador, mais uma vez, acreditando nessas promessas das agências, acabam assinando contratos sem entender muito bem as cláusulas, sem fazer uma leitura mais aprofundada, daquelas letrinhas miúdas que acabam aparecendo em um contrato ou outro. Agora, tem muitos criadores também, doutora Luana, que ainda fecham acordos sem nem esse contrato formal. E isso traz um risco muito grande, porque é o que a gente sempre fala, o contrato ele é indispensável nesse mercado, Perfeitamente. Como são relações muito novas e elas são pautadas pelo ambiente digital, muitas das vezes acredita-se, mais uma vez por causa dessa tendência de acreditar que tudo que acontece na internet não existe uma legislação específica, os contratos eles são feitos muitas das vezes pelo próprio WhatsApp, uma troca de e-mails, e embora caso isso venha a ser judicializado no futuro, essa documentação digital ela possa servir como prova, nada substitui um contrato escrito e assinado pelas partes, porque isso vai vincular uma série de obrigações e uma série de responsabilidades de ambas as partes. Agora, falando um pouquinho ainda em relação aos contratos, doutora Luana, quais cláusulas merecem atenção redobrada para evitar prejuízo, especialmente sobre pagamentos e uso de imagem? O que a pessoa tem que observar nessas cláusulas antes de assinar esse contrato? Primeiro de tudo, é aquele olhar para perceber se uma parte está sendo mais beneficiada que a outra. Então, quando existem cláusulas que elas são fáceis de visualizar uma abusividade, por exemplo, uma multa muito alta só para rescisão que acontece de uma parte, mas a outra não tem multa de rescisão, por exemplo, já liga um sinal de alerta. Mas outros pontos também precisam ser observados. Por exemplo, a possibilidade de auditar ou de ter uma referência desses valores que são recebidos. Por exemplo,
Outra cláusula muito comum que costuma ser objeto, né, de debate são as cláusulas que vinculam prazo máximo de pagamento. O que significa isso? Depois que a agência recebe o pagamento das marcas por um trabalho, ela tem um prazo máximo para repassar esses valores para o influenciador. Porque muitas das vezes, se essa cláusula não é estabelecida, esse pagamento pode ser postergado pela agência. E é o que tem causado tanto problema nos repasses. Agora, de que forma também, falando sobre isso, o influenciador ele pode verificar a idoneidade de uma agência antes de aceitar uma proposta comercial? Que a gente sabe que é um segmento que cresceu muito no Brasil na última década. Existem muitas agências espalhadas. Como é que o influenciador pode verificar informações sobre a idoneidade dessa agência? Como eu falei anteriormente, fazer uma pesquisa sobre o CNPJ mesmo, pegar o nome da empresa e fazer uma pesquisa que ela, assim, parece boba, parece básica, mas ela é muito importante. Jogar no Google e ver quais são as empresas que já contrataram, quais são os influenciadores que já estiveram vinculados e, às vezes, se for necessário, consultar realmente um advogado especializado para que ele faça essa busca também nos tribunais. Entender se aquela empresa já sofreu outros processos, se quem gerencia essa agência, né, os sócios que estão por trás desse CNPJ, também possuem uma vida pregressa e não é maculada com processos judiciais, não é maculada com outros golpes, isso ajuda muito. Mas, é claro, é um universo novo e acaba tornando propício esse tipo de situação. Nada vai superar realmente você fazer uma pesquisa diretamente no judiciário para entender o que acontece por trás dos bastidores dessa agência. Em casos de não pagamento, doutora Luana, quais são os primeiros passos que o criador de conteúdo deve tomar do ponto de vista jurídico? O que ele deve fazer? Primeiro de tudo é juntar as provas. Então, ele precisa coletar o máximo de provas possíveis de como que foi feito o trabalho, se foram cumpridos todos os prazos, quais foram as condições de pagamento que estão estabelecidas, tanto da marca com a agência, quanto da agência para com o influenciador. Seguido disso, procurar ajuda especializada de um profissional, de preferência um advogado que seja especialista nessa área, para entender realmente quais são as mazelas específicas desse mercado. E aí, sim, ir buscar por questões indenizatórias, reparação, né, financeira, mas também reparação moral. Porque, querendo ou não, esse influenciador, ele colocou a cara dele, né, ele colocou toda a voz, o conteúdo de imagem, tudo vinculado àquela agência. E uma vez que essa agência tem uma imagem denegrida por causa de situações como o exposed, né, de não pagamento, a imagem do influenciador acaba sofrendo com essa mazela. Então, pode ser também necessário solicitar indenizações de cunho moral. Agora, só para a gente concluir, doutora Luana, tudo que é conversado é acertado, né? Vale a importância de se comunicar bem, de um diálogo honesto. Acho que isso serve para todas as situações da vida, né? Sim, exatamente. O combinado não sai caro, né? Tudo que é previamente estabelecido entre as partes, tudo que é conversado e, de preferência, colocado em papel e assinado, acaba sendo muito mais barato do que só o fio do bigode, como diria o Thiago. Bom, nós conversamos com a advogada Luana Mendes, ela que é especialista na defesa de criadores de conteúdo, falando sobre esses golpes no mercado do marketing de influência. Doutora Luana, muito obrigada pelos esclarecimentos e volte mais vezes aqui na Rádio Antena 1. Obrigada. Bom dia para todos. Até a próxima.